em 1 Samuel, capítulo 30. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Se tiver alguém sem Bíblia, veja aí para mim, irmão Fábio. Vamos ver o Fábio. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem estiver em casa, pega uma Bíblia também. Não se esqueça de compartilhar o culto. Agora é a palavra. Alguém vai ouvir a palavra, vai ser abençoado, vai ser tocado por Deus. Já encontraram? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag. Ziclag é o nome da cidade. E tinha posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e aos seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco. Venha revelar, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Venha ministrar no coração de cada pessoa que está aqui presencialmente. Mas eu também te peço, Senhor, aqueles que estiverem em casa agora, que estiverem em qualquer outra parte, Senhor, assistindo, acompanhando este culto, que onde, Senhor, estiver alguém agora ouvindo esta palavra, que esta pessoa também seja alcançada por Ti. Que esse Teu filho que assiste agora, ao vivo, ou depois assistirá, que seja ministrado pelo Teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com bastante alegria. Amém. André, me dá só mais um pouquinho aqui para mim, para ver se minha voz, que hoje eu estou com a minha voz bem debilitada. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, eu citei esse texto na minha pregação da terça-feira, e eu achei importante hoje falar mais sobre ela. Eu tenho falado da vida de Davi, e hoje nós estamos no último culto do mês de julho, e eu falei o mês inteiro sobre a história de Davi. E nós temos vários textos para falar de Davi, né? A gente tem 1 Samuel, nós temos 2 Samuel, nós temos depois em Crônicas, nós teremos várias outras passagens para ler, Salmos. Mas eu não poderia encerrar esse mês sem falar desse texto. E eu hoje, como pastor desta igreja, vivenciando o dia a dia desta igreja, e também de outras pessoas que não vêm aqui, não estão aqui presencialmente, mas assistem as pregações, assistem os cultos, né? Eu tenho percebido a necessidade de falar do que eu vou tratar aqui hoje. Esse texto, esse trecho que eu li para vocês, o que significa isso? Que Davi chega na sua cidade chamada Ziclag, ele mais os homens daquela cidade, que na verdade eram o exército daquela cidade.
E quando eles chegam lá, a cidade estava destruída. E eles ficam amargurados, chorando, porque a cidade estava queimada. As mulheres, os idosos, as crianças tinham sido levados como prisioneiros. As casas queimadas, tudo destruído. E eles chegam lá, e a Bíblia vai falar que os homens daquela cidade, ou seja, aquele exército que estava por Davi, queria matar Davi. E Davi muito se angustiou e se esforçou no Senhor. É isso que o texto fala, esse trecho. Mas algumas questões nós precisamos levantar. A Bíblia, ela não é um livro que você pode pegar um capítulo e dificilmente você lê aquele capítulo e você vai compreendê-lo sem antes olhar o contexto, sem antes você olhar um pouquinho para trás, voltar um pouquinho. Então às vezes, para entender o capítulo 30, a gente vai ter que voltar algumas páginas para trás para ver o que aconteceu aqui. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer para esse texto é: onde estavam os homens dessa cidade? Porque vieram os amalequitas, que era uma nação inimiga, um povo inimigo que tinha revolta com Davi, porque já tinham tido outros conflitos. Onde estavam os homens dessa cidade que não protegeram a cidade? Por que eles não estavam aqui na cidade? Então, quando você olha para isso, quando você olha para esse texto e faz essa pergunta, você é obrigado a voltar. E o que a Bíblia fala lá atrás? Que Davi e os homens daquela cidade, eles tinham voltado, eles tinham ido, melhor dizendo, até uma nação inimiga do povo de Israel e propor uma aliança. Davi não era o exército oficial de Israel. Davi era uma força paralela. Esse exército aqui de Davi, formado de 600 homens, era um exército paralelo. E eles, a Bíblia vai falar que eles vão até o rei Aquis, que era o rei de Gate. E a ideia de Davi qual era? Vou me juntar com eles e nós vamos formar um exército maior e poderemos enfrentar Saul, que é o exército de Israel. Então os homens saem com Davi e diz a Bíblia que eles vão até a cidade de Gate para propor esta aliança. Mas diz a Bíblia que quando eles chegaram lá na terra dos filisteus, esse rei Aquis não sentiu confiança para fazer aliança com Davi. Aquis falou: Davi, volta, melhor você voltar, porque eu não quero fazer aliança com você. Nós aqui filisteus não queremos fazer aliança com vocês. Vocês podem voltar. O que Davi fez? Homens, vamos voltar. E quando eles voltaram, a cidade estava destruída. Quem entendeu? Diga amém. Aqui a gente começa a entender o porquê das coisas. Nada por acaso. Não existe um problema na nossa vida por acaso. Não existem coisas que acontecem e não existe um propósito por detrás. Eles, quando voltaram, eles estavam cansados da viagem, porque era uma viagem longa. Estavam cansados porque eles já estavam dias caminhando para ir e depois para voltar. E quando eles chegam em casa para descansar, para rever a família, estava tudo destruído. E aqueles homens olharam para Davi e disseram: Davi, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque a culpa é tua. Se nós não tivéssemos ido, nada disso teria acontecido. E sabe qual é o pior da história? É que isso era pura verdade. Mas por que Davi fez isso, pastor? De onde que ele tirou essa ideia? Essa ideia não veio de Deus.
essa ideia foi uma ideia que ele teve, e ele achou que isso era de Deus. E nem toda ideia que nós temos, ela é de Deus. Posso ver um amém, queridos? Nem toda oportunidade que surge, ela é de Deus. Nem tudo aquilo que nós achamos que vai ser melhor, é de Deus. Então, se nós vamos olhar para esse texto e perguntar: pastor, por que aconteceu tudo isso? Uma resposta mais simples: porque Davi tomou uma decisão, uma direção, sem ter a direção de Deus na sua vida. Ele orou antes, pastor? Não. Ele consultou a Deus para ver se era de Deus e eles irem até lá? Não. Eles foram buscar de Deus uma direção? Não. E o problema das pessoas de hoje em dia, e por isso que eu falo que eu senti necessidade de pregar esse texto, é que existem um monte de pessoas tomando as decisões importantes da sua vida sem buscar uma direção de Deus. Eu não estou me referindo de você sair de casa com roupa branca, ou com roupa preta, ou com roupa vermelha. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se você tem que orar para ver se você deve comer pizza no sábado, ou comer lanche no sábado. Não é isso. Estou brincando aqui, mas o que eu quero dizer é uma decisão importante na tua vida. Existem decisões que nós tomamos que elas podem trazer terríveis consequências para a nossa vida. Quem entendeu? Diga amém. Existem decisões que nós tomamos que nós podemos perder tudo aquilo que Deus tem nos dado. Existem decisões que nós tomamos que, se não existe uma direção de Deus, nós estamos indo para caminhos de perdição. Então tem gente fazendo coisas, indo, e Deus está dizendo: você está indo sozinho, porque eu não estou nesse negócio não. E se Deus não está no negócio, a responsabilidade, ela se torna totalmente nossa. E quando você toma uma direção e que Deus não está nela, você só vai ter problemas na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Você só terá problemas na tua vida. E quando você toma uma direção, e agora o contrário, quando você toma uma direção que Deus falou, pode ir, você pode até ter lutas, você pode até ter impedimentos, mas Deus garante, porque Deus, Ele está contigo. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho de Deus. Não é o caminho mais largo, é o caminho talvez até mais difícil, mas é o caminho onde a bênção de Deus, ela estará contigo, te acompanhando. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia. Você pode dar glória a Deus, queridos? Então, encerrar a palavra agora dizendo a seguinte frase para você, e já me sentiria satisfeito: não tome decisões sem a direção de Deus. Quero mudar de emprego? Ora antes. Mas é para ganhar mais, pastor? Ora antes. Eu quero mudar de casa, é uma decisão importante. Ora antes. Quero mudar de ministério, pastor. Veja aqui que está, sei lá, muito estranho. Ora antes, para ver se isso é de Deus. Eu poderia encerrar agora. Só que não basta apenas dizer para a pessoa: busca a direção de Deus. É importante entender como identificar a direção de Deus. Alguns dias atrás, um casal me procurou, na verdade um esposo me procurou, dizendo: pastor, nós temos uma decisão importantíssima para tomar, importantíssima para a nossa vida. É uma decisão que vai mexer comigo, vai mexer com a minha esposa, com o meu filho, vai mexer com a nossa família, vai mexer com a nossa... Imagina a decisão! Vai mexer com a nossa vida como igreja, vai mexer na nossa vida profissional. É uma decisão importantíssima. E aí, pastor, o que a gente faz? Ora, e Deus vai falar com você. Mas como saber se não é minha vontade? Como saber se não é eu querendo muito algo e eu vou confundir a voz de Deus
com aquilo que eu quero muito? Como eu vou saber? Como eu vou identificar? Eu comecei a fazer aquele irmão pensar, não dei respostas, mas ajudei ele a pensar. Porque eu não sou eu que vou dizer para ele, vá e faça. Eu não sou um guru que chega para a pessoa e fala, vai lá, tem pastor que faz isso, mas eu não faço isso. Eu falei, primeiro, a decisão tomada na direção de Deus, primeira coisa, ela é uma decisão que vai trazer paz para a tua vida. Porque Deus não vai colocar algo no teu coração que vai tirar a tua paz. Deus não vai colocar uma direção para a tua vida que Ele vai colocar desconforto, nada disso. Ah, mas eu estou indo, mas eu estou desconfortável. Eu estou indo, mas eu não estou em paz. Eu estou indo, mas estou com medo. Então peraí, espera Deus te direcionar, colocando paz no teu coração. Porque a direção de Deus não traz confusão. A direção de Deus, ela traz paz. Se você está orando para Deus te mostrar algo, ou te direcionar com algo, Deus colocará paz no teu coração, porque Deus não é Deus de confusão, amém? Quantos podem glorificar o Senhor, aleluia? Glória a Deus. Eu falei para ele, Deus vai pôr paz. Se for dele, Ele vai pôr paz na tua vida. Quem entendeu, diga amém. O que mais, pastor? Falei, é ético o que você está fazendo? É moral? Moralmente ético, né? Porque Deus, Ele não vai me direcionar para fazer algo que, para que eu faça, eu vou prejudicar aquela pessoa. Eu teria que mentir para aquela pessoa. Eu teria que inventar. Irmão, como que Deus vai dar um negócio como esse? Eu teria que trapacear alguém, pastor. Eu vou ter que esconder um negócio. Eu vou ter que contar uma meia verdade. Gente, não tem como. Deus não vai estar nesse negócio. Eu vou ter que fazer isso, mas aqui atrás eu vou ter que, antes de... Deus não vai te abençoar. Deus não vai prosperar. Então aquilo que eu tenho que fazer, ele é ético. Aquilo que eu quero fazer traz paz no meu coração. E nós que somos casados, a paz é no meu coração e no coração da pessoa também. Quem entendeu, diga amém. Em terceiro lugar, a decisão que eu tomo, jamais ela vai ferir o princípio da palavra de Deus. O que Davi queria fazer era algo totalmente fora da palavra de Deus, porque Davi queria lutar contra Israel. Ele queria lutar contra, sabe contra o quê? Contra a sua própria nação. Ele queria lutar contra o rei de Israel. Se Davi realmente tivesse feito isso, ele estaria ferindo o princípio da palavra de